E hoje, olha que legal. Uau! Meu Deus! Nossa, acho que nossa história hoje vai ser legal, né, Luiz? Vai. O que você acha que vai falar nisso aqui? Ai, não sei, né? Sobre muitas histórias, né, de Jesus felizes. Tem carinha triste, tem castelo, tem coração, tem árvore, meu Deus! Enfim, hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. Isso mesmo, foi o plano perfeito de Deus que ele fez para nós. Deus, ele nos ama muito, ele é muito bondoso e ele é muito inteligente também. E por ele ser tão inteligente, mas tão inteligente, ele fez o plano da salvação. Deus é top mesmo, viu? Então nós vamos começar aqui pela cor amarela. Olha que legal. Tem um castelo bem brilhoso e umas nuvens. O que a cor amarela te lembra? Ai, me lembra o sol. O sol, verão. Me lembra banana. Gosto de banana. Banana é muito reino de Deus. Olha que legal. Por isso que nós temos um castelo. E essas nuvens é porque é lá no céu. Vocês sabiam, já ouviram falar que lá no céu as ruas são de ouro, os muros são de cristais, que lá no céu não tem dor, não tem sofrimento, ninguém chora, ninguém fica bravo, ninguém fica com raiva. Você sabia disso? Você sabia disso, não, Luiz? Eu sabia. Você sabia que lá no céu você não vai tomar injeção? Eu sabia. Top, né? Nossa, tomar injeção não é bom, é bom. Nossa, é bom. Bom, porque não fica doente depois, né? Ó, então lá não vai ter doença, não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada de ruim, não vai ter maldade. Olha que beleza. Lá vai ter alegria, vai ter muita paz, vai ter muito amor, vai ter só coisas boas. A gente vai rir o tempo todo. E vocês sabiam que isso Deus está preparando para nós? Para a gente morar lá no céu com Ele, nesse lugar bem lindo. Imagina, ruas de ouro. Uau, que top, né? Só que vocês sabiam que tem uma coisa que nos impede de ir morar nesse lugar tão legal? Isso mesmo. Olha aqui. O que será que isso, Ana Luísa? Eu acho que é o pecado. A Ana Luísa acha que é o pecado e ela acertou. O pecado, ele nos impede de ir morar com Deus lá no céu, de viver feliz, sem choro, sem tristeza. Isso mesmo. E esse pecado, o que seria? Ai, é tudo aquilo que me afasta de Deus. É raiva, é quando eu xingo, é quando eu desrespeito a minha mãe, quando eu pego a coisa do coleguinha na escola sem pedir, quando eu pego os materiais dos colegas, o lanche e não peço para eles. E aí o pecado vem, ó, e me impede de ir morar no céu, sabia? Se eu roubar, se eu matar, se eu inventar mentira, se eu ficar com inveja da mochila do colega, sabia? Eu não vou para o céu também. Por isso que não pode fazer nada disso. Mas, como Deus, ele é muito inteligente, igual eu já falei, ele pensou num plano perfeito. Lembra que eu falei isso mesmo? Ele preparou o céu com ruas de ouro, com coisas muito boas para a gente morar. Mas existe o pecado que tenta nos impedir, não é? Porém, ele bolou o plano perfeito. Olha aqui o plano perfeito. Isso mesmo, Jesus. Lembra que a gente falou semana passada da Páscoa, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus? Lembra que a gente falou na outra semana sobre a Santa Ceia, sobre a mesma coisa? Então, esse foi o plano perfeito de Deus. Ele sabia que o pecado ia nos impedir de morar lá no céu com ele, mas ele pensou, eu vou fazer um plano perfeito, vou enviar o meu filho, e o meu filho Jesus vai morrer por todos aqueles que têm pecado. E depois que Jesus morrer, todos nós ficaremos limpos.
E aí aconteceu, ele entregou o seu único filho Jesus, que morreu lá na cruz, que sofreu muito, que chorou muito, sentiu muita dor por nós e nos limpou de todos esses pecados feios. Isso mesmo, Jesus, ele teve o plano perfeito e nos limpou dos pecados. E depois que Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Vocês lembram que a gente abriu a tumba semana passada e Jesus não estava lá? Isso mesmo. E depois que Jesus ressuscitou, o nosso coração ele ficou limpinho. Olha aqui que o coração está branquinho. Nossa, que lindo! Branquinho, branquinho, branquinho. Então Jesus tirou toda a sujeira, lavou e deixou o nosso coração branquinho, bem limpinho. Mas eu tenho que tomar cuidado para não sujar ele de novo, hein? E se eu fizer tudo aquilo que eu já falei, de inventar mentira, de ter inveja da mochila do colega, de pegar material do coleguinha sem pedir emprestado, de xingar a mamãe, o irmão, bater no irmão, aí o coração da gente vai ficar, ó, sujo, machucado e cheio de pecado. Não pode, tem que deixar ele, ó, branquinho, bem limpinho. Quando o nosso coração ele tá branquinho, ele significa que está limpo, que está puro e sem nenhum pecado. Ah, mas como será que eu faço para deixar o meu coração sempre limpo, Ana Luísa? Você acha? Acho que é fácil, né? Ficar orando, não fazer as coisas ruins. Bem pensado, isso mesmo, ó. Nós temos que crescer. Olha essa árvore. A árvore a gente planta a sementinha, ela cresce e depois dá frutos, não é? Para o nosso coração ficar limpinho, ele é igual a essa árvore. Só que para a gente crescer, a gente tem que orar e tem que ler a Bíblia. Isso mesmo. Aí a gente cresce espiritualmente. E quando a gente cresce espiritualmente, a gente aprende qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente não faz coisa errada. E o nosso coração, ele continua branquinho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso plano da salvação. Essa vai ser a nossa série do mês. Semana que vem nós vamos voltar com outra história relacionada ao plano da salvação. Então, que você não possa esquecer, tá? O amarelo lembra as ruas de ouro, o reino de Deus. O preto, a cor preta, lembra o pecado. Aqui, ó. Ruas de ouro, o amarelo. O preto lembra o pecado. O vermelho lembra o plano perfeito de Deus. O branco lembra o nosso coração puro e limpo. E o verde lembra o nosso crescimento espiritual. Isso mesmo. Então, você aí na sua casa não pode deixar de orar e de ler a Bíblia todos os dias. Se você ainda não sabe ler, o papai e a mamãe vai te ajudar. Vai pegar a Bíblia e vai ler um versículo para você todos os dias. Se você não entendeu o versículo, a mamãe e o papai vai te explicar, beleza? É isso, beijinhos para vocês.